Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios da aula 5, a aula sobre fusos. Eu farei só aqueles que me pediram, que os alunos tiveram dificuldade e me mandaram mensagem. Então, se tiver algum outro aí que você queira saber como é que resolve também, é só vocês mandarem mensagem que daí eu te respondo numa boa, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é de cara ali já o 0501, né? O primeiro de todos. Então, como que é esse exercício? Olha só, esse aqui é 0501. Como é que resolve ele? Olha só o que diz ali. Uma cidade localizada a 70 graus de longitude está adiantada em quantas horas no meridiano de Greenwich? Então, o que a gente tem que pensar para fazer esse exercício? Olha só. Essa cidade está dizendo que ela está a 70 graus de longitude e que está adiantada de Greenwich. Então, se a gente colocar Greenwich aqui, ó, se ela está adiantada, quer dizer que ela está para lá, ó. Horas a mais é para leste. Então, a gente coloca ela aqui, ó, 70 graus leste, né? Aqui que está a cidade que ele está dizendo. E Greenwich está aqui, né? Beleza? Aí ele pergunta assim, ó. Quantas horas uma cidade localizada a 70 graus de longitude está adiantada em quantas horas no meridiano de Greenwich? Então, essa cidade está adiantada quantas horas no meridiano de Greenwich, gente? Cada hora é 15 graus, né? Então, como é que a gente faz? Vai colocando aqui os graus, ó. Então, vamos lá. Aqui seria 15, né? Aqui 30. Aqui 45. 60. E depois o próximo fuso seria aqui, né? 75 graus. Então é assim, ó. E daí como é que a gente conta quantas horas que essa cidade está adiantada de Greenwich? Então vamos lá, cada 15 graus é uma hora. Cada 15 é uma hora. Então aqui, 0 até 15 tem uma hora. De 15 a 30, 2 horas. De 30 a 45, 3 horas. De 40 a 65, de 45 a 60, 4 horas, né? E de 60 a 75, aqui é outra hora. Então aqui seria 5 horas. Então se aqui em Greenwich fosse 13 horas, lá seria 5 horas a mais. 1, 2, 3, 4, 5. Como 70 graus está entre 60 e 75, vale todo esse horário aqui. Daqui até aqui é 5 horas. Por quê? Por causa que a hora só muda quando muda de meridiano de 15 graus aqui, né? Então seria assim. Ok? Então esse aí é o 5.1. Agora vamos fazer o 5.2. Como que é esse? Olha só. Os primeiros relógios baseavam-se no aparente movimento do Sol, na abóboda celeste, e no deslocamento da sombra projetada sobre a superfície de um corpo iluminado pelo astro. Era aqueles relógios de sol antigo, né? Considere que a Terra é esférica e seu período de rotação é de 24 horas no sentido oeste e leste. Pô, todo mundo sabe disso. O tempo gasto a cada 15 graus de rotação é uma hora. Sim, cada 15 graus é uma hora. Também a gente já sabe. O triângulo Brasília, centro da Terra, daí isso tudo tem na figura ali, né? Brasília, centro da Terra, e Lusaka, ali na Zâmbia,
lá na África, né? Forma em seu vértice central 75 graus. Então, de Brasília, se você pegar assim aqui, ó, né? De Brasília até essa cidade da África, dá 75 graus. Então, 75 graus. E daí pergunta: a hora marcada em Lusaka, no relógio solar, quando o Sol está a pino, em Brasília, é? Então, peraí. A hora marcada em Lusaka. Ele quer saber que horas que é em Lusaka, né? Então, que horas que é em Lusaka, quando em Brasília o Sol está a pino. O que é Sol a pino? A pino é 12 horas. Meio-dia. Então é meio-dia aqui. Ele quer saber que horas que é em Lusaka. Que horas que é em Lusaka quando aqui é 12 horas? Para lá é hora a mais ou hora a menos? Para lá é hora a mais. Como é que você sabe que está para lá? Porque é na África. A África fica para lá do Brasil, né? O Brasil fica aqui, a África fica lá. Então, para lá, quantas horas a mais é em Lusaka? Vamos ver aqui. Ó. Diz que do Brasil até a Lusaka são 75 graus. 75 graus é quantas horas? Vamos ver. De 15 em 15 graus a hora, né? 15, 30, 45, 60, 75. 5 horas. Então aqui é 5 horas a mais. Né? E para cá é a mais, então, né? Então aqui vai ser 17 horas o resultado do exercício. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Então é a letra D. Beleza? Assim que faz esse. Agora vamos fazer qual? Deixa eu ver aqui qual que me pediram. 5.05. Como que é isso aqui então? Deixa eu ver aqui, ó. Analise o mapa dos fusos horários. Aí tem o mapa do fuso horário ali, né? E aí ele pergunta assim, ó. Você embarcou em Brasília no dia 18 às 22 horas. Então vamos pôr aqui. Brasília. Que horas que é? 22 horas do dia 18. Né? Sim. Você embarcou em Brasília. A rota a ser seguida passa pelo continente africano. Então a África está aqui de novo. Sim? Então daqui passa pelo africano, pelo continente africano. E o voo tem 23 horas. O voo tem 23 horas. Que dia e horário você vai chegar em Melbourne, na Austrália? Se passa pela África, né? Melbourne, na Austrália, está aqui. Tá aqui. Então tá lá, pronto. Agora, como é que nós vamos fazer isso aqui, né, gente? Meu Deus do céu. Primeira coisa que você tem que saber. Que horas que é na Austrália quando o avião sai daqui? Não é? Porque está perguntando, se você embarcou em Brasília, tá a hora. Demora 23 horas de viagem. Que horas que você vai chegar em Melbourne, na Austrália? Então, quantas horas tem de diferença de Brasília até a Austrália? Quando em Brasília é 22 horas, que hora será que é na Austrália? Como é que dá para saber isso? Porque não falou a longitude. Brasília, você sabe que a longitude aqui é 45 graus oeste. Esse você sabe decor. Da Austrália você não sabe, né? Decor. Então você tem que olhar ali no mapa, ó. Aí como é que você vai olhar no mapa? Veja só. Você está vendo que Brasília está numa faixa amarela? Brasília está numa faixa amarela, né? Começa a contar a partir da faixa roxa. A partir da faixa roxa você começa a contar
até chegar em Melbourne, para ver quantas horas de diferença. Cada faixa colorida daquela é 1 hora. Então vamos lá. Contando a partir da roxa depois de Brasília, para lá de Brasília, tá? Então deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então quer dizer que aqui, ó, são 13 horas de diferença daqui. Então lá é 13 horas a mais, porque é para lá, né? 13 horas a mais. Então que horas que era na Austrália quando ele embarcou 22 horas aqui? 22 horas mais 13, né? 22 horas mais 13, quanto que dá? 22 mais 13 dá 35, né? 22 mais 13 dá 35. Existe, gente. Veja só. Existe hora 35? Não, né? Então não existe hora 35. Então que horas que vai ser lá? Se o dia tem 24 horas, então 35 menos 24, lá é 11 horas. Aqui é 11 horas, na verdade. Lá é... Quando aqui, ó, era 22 horas, lá era 11 da manhã do dia 19. Beleza? Então aqui, quando saiu o avião, 11 da manhã aqui. Beleza? Então quando em Brasília eram 22 horas, lá na Austrália já era 11 do dia 19. Quanto tempo que dura o voo para chegar daqui até aqui? 23 horas, né? Então 11 mais 23, ó. 11 horas mais 23 horas, quanto é que dá? 11 mais 23 dá 34. Isso? 34. Existe 34 horas, gente? O dia só não tem 24? Então você tem que tirar 24 daqui. Fica 10 horas. Então ele chegou 10 horas do dia, daí já no outro dia ainda, né? Porque esse aqui mais 23 já passou o outro dia. 10 horas do dia 20. 10 horas do dia 20. Tem isso aí? Letra B ali. Beleza? Então como é que é o raciocínio? Tá em Brasília, você quer saber que horas que o avião chegou na Austrália. Então, primeiro você tem que saber que horas que é na Austrália, quando em Brasília é 22 horas, né? Deu 11 horas. Aí, que horas que o avião chegou lá? Ué, tem que esperar 23 horas para o avião chegar aqui, né? Então, 11 mais 23. Chegou 10 horas do dia 20. Beleza. Agora vamos fazer, deixa eu ver qual que é que pediram aqui. 0508. 0508. Diz assim: estudantes de várias instituições de ensino superior no Brasil resolveram fazer um grupo de estudos. Olha que legal. Tendo como uma de suas ferramentas o uso das tecnologias, que permitem encontros virtuais através da internet para debater os assuntos considerados relevantes. O último encontro virtual teve representantes das localidades indicadas no quadro abaixo. Então tá lá o quadro abaixo: Brasília, Fernando de Noronha, Chapuri no Acre, Ji-Paraná em Rondônia e Santarém no Pará. E aí diz lá, ó, considerando-se que o Brasil tem mais de um fuso horário, qual a hora em que tiveram início as atividades do grupo de estudos em cada uma das localidades, quando a referência foi a hora de Greenwich, 1h30 da tarde. Então o que quer saber na verdade aqui? Ó? Se em Greenwich é 13 horas e 30 minutos, quer saber que horas que é em Brasília, em Fernando de Noronha, em Chapuri, em Ji-Paraná e em Santarém, respectivamente, será? Na sequência das localidades, isso, na sequência. Então vamos ver, ó, vamos por Brasília primeiro.
Brasília, a gente sabe que Brasília é 45 graus. 45 graus oeste é Brasília. Brasília. Como é que você sabe, professor? Esse aqui tem que decorar. Você tem que saber. É obrigado a saber, gente. Então, Brasília é 45. Horário oficial do Brasil, 45 graus para cá. Aí tá dizendo, Fernando de Noronha. Gente, Fernando de Noronha não é uma ilha oceânica do Brasil? Não é uma ilha? Fica lá no meio do mar? Então fica para lá. É naquele fuso horário que é das ilhas. Tem o fuso horário que é só das ilhas do Brasil, lembra? O Brasil tem 4 fuso horários. Então esse aqui é o oficial. Esse fuso horário aqui, ó, que é o de 30 graus, é o das ilhas. Então aqui é Fernando de Noronha. Beleza? Aí diz qual? Chapuri, no Acre. O Acre é o último estado do Brasil para cá, né? Então vamos pôr aqui, ó. No Acre. O fuso horário do Acre, gente, ele é o último daqui, né? Então, não sei decor, professor. Então deixa aqui, depois a gente coloca. Rondônia. Rondônia é aquele fuso horário que fica mais para cá, ó. Rondônia é o fuso horário de 60 graus. Rondônia, ele tem o fuso horário, ó, quer ver, ó? É assim, ó. O segundo fuso horário, o Brasil tem 4 fuso horários, né? Vamos por aqui, ó. É melhor para te ensinar mostrando o mapa. Então olha aqui, ó. O Brasil tem 4 fuso horários. Tem um fuso horário que passa só nas ilhas aqui, que é o primeiro fuso horário, 30 graus. Aí tem o segundo fuso horário, que pega todas essas partes do Brasil. Aqui, ó, pega o sul, aqui tudo, ó, e pega o Pará também. Esse é o horário oficial do Brasil. Esse aqui, ó, fuso horário oficial do Brasil, 45 graus. E aí tem o fuso horário que é assim, ó, do Pará para lá, do Pará para lá, do Pará para lá. Então, do Pará para lá, em vez de ser 45 graus, é 60 graus. E onde que está? É Roraima que ele quer no exercício? É, Ji-Paraná e Roraima. Roraima está aqui, ó. Roraima. Então, não é 45 graus, é 60. Então, colocamos aqui. Roraima. E aí já foi, ó. Ilha, 1, 2, 3, 4. 4 fuso horário tem o Brasil. Pronto. O último fuso horário é só do Acre, né? E uma pontinha do Amazonas. Então tá aí os 4 fuso horários do Brasil. Agora é fácil. O que ele quer saber mais? Outra. Santarém, no Pará. Aí é a mesma coisa que Brasília. Brasília e Santarém. Porque o Pará e Brasília tem o mesmo fuso horário. Agora vamos ver que hora que é. 1h30 em Greenwich. Para cá a gente diminui, né? Aqui, ó, são menos quantas horas de Greenwich? 15h30, menos 2 horas. Então 13, 12, 11, que são 11h30. Que horas é em Brasília? Isso aqui é 11h30, aqui é 1 menos, né? 10h30. Em Santarém também. E aqui, 1 menos do que aqui. 9h30. E aqui, 1 menos do que aqui. 8h30. E aí, isso aí tudo tá em qual alternativa? Porque é para falar na ordem, né? Brasília, 10h30. Fernando de Noronha, 11h30. Chapuri, no Acre, 8h30. Ji-Paraná e Rondônia. Qual que é? 9h30. E Santarém, no Pará, 10h30. Então, letra E. Letra E, essa aí. Viu como é que é? Ele não é assim... Eu digo que os exercícios de fuso horário, eles não são tão fáceis. Porque você precisa prestar bem atenção e fazer tudo com bastante cuidado. Mas sai, gente. Se sai os exercícios de matemática, né? Como é que não vai sair isso aqui, né?
é que para esse exercício, gente, o que que precisava, né? Você saber direito que o Brasil tem 4 fusos horários, certinho, né? E conhecer um pouco do Brasil. Esse aí você tinha que saber com certeza que o terceiro fuso horário do Brasil era do Pará. Tipo, quando acaba o Pará pra cá, você tinha que saber. Tinha que lembrar, né, que Rondônia e Roraima. Ah, eu não sei, RO qualquer qual. Mas os dois ficam pra cá do Pará, né? Tinha que lembrar algumas coisinhas de Brasil aí pra fazer essa aí. E cuidar, né? Você tem que saber que Fernando de Noronha é uma ilha, né? Porque aqui só tá escrito Fernando de Noronha, Pernambuco. Se você só ficasse com a cabeça em Pernambuco, aí ia errar, porque Pernambuco é o horário oficial de Brasília também. É Fernando de Noronha que é um pouco para lá. Porque é um território que pertence a Pernambuco, entendeu? É como se fosse um município de Pernambuco, Fernando de Noronha. Só que ele fica na ilha lá. Então Pernambuco tem 2 horários, na verdade. Agora vamos fazer o 5.12. Diz assim: considerando o quadro abaixo, que representa uma rede de coordenadas de uma área do globo terrestre, responda corretamente a questão abaixo. Qual a diferença horária entre os pontos A e D, considerando como base a organização dos fusos horários legais? Primeira coisa para resolver esse exercício: lembrar o que é fusos horários legais. Fusos horários legais são aqueles fusos horários que vão de 1 em 1 hora, entende? Isso é fuso horário legal, é aquele intervalo entre 15 graus. Cada 15 graus é 1 hora de diferença. Isso é fuso horário legal. Quando a gente diz horas solar, em vez de hora legal, hora solar é com minuto e segundo, até se quiser, sabe? É aquela hora certinha quando a gente fala hora solar. Quando a gente fala hora legal, é o intervalo entre 15 graus, que é 1 hora só, entendeu? Hora cheia. Então vamos ver, ó. Qual a diferença horária entre os pontos A e o ponto D? Então eu vou recriar mais ou menos aqui como é que tá. Aqui tá 65 graus. Aqui tá 55 graus. Aqui tá 45 graus. 35. 25 e 15. Tá de 10 em 10, né? O problema, gente, é que ali tá de 10 em 10 graus, só que o fuso horário é de 15 em 15 graus, né? Por isso que vai confundir o cérebro. Então tá lá. O que é fuso horário aqui mesmo? 15 graus é fuso horário. Ó, 30 não tem, né? Aí 45 é fuso horário. E depois o 60 que não tem ali. Não tem aquele fuso horário, né? Então vamos ver. Onde que está o ponto A? Está nos 65 graus. E o ponto D que ele queria? O ponto D está no 35 graus. Então, o ponto 30 está ali no 35. Como é que a gente vai fazer agora? Então, vamos colocar os fusos horários ali para ficar mais fácil? Entre 15 e 30, aqui é 1 hora. Entre 30 e 45, aqui é mais 1 hora. Entre 45 e 60, é mais 1 hora. E entre 60 até 75, na verdade, que não está ali, né? É outra hora. Entende? Então, do D até o 60, até onde que está o 60 aqui, ó. Até o 65, né? Quantas horas de diferença? Digamos que... Vamos lá, você diga que... aqui no D seja 15 horas. Que horas que vai ser no A? Vamos ver. 15 horas é tudo esse intervalo aqui, ó. Que está entre 30 e 45. Onde vai ser 14 horas? Aqui, ó. Esse intervalo todo aqui.
15 graus. Onde que vai ser 13 horas? Esse intervalo todo aqui, ó. 15 graus, ó, de 60 a 75. Então, se aqui fosse 13 horas, lá seria 15. Então, quantas horas de diferença tem do ponto A até o ponto D? 1, 2. 2 horas de diferença. Alternativa D que a gente marca. Beleza? Então, esse foi feito assim. Qual que é a dificuldade aqui? Eles colocaram de 10 em 10 graus. E o fuso é de 15 em 15 graus. Então você tem que fazer, ó, de 15 a 30 é 1 hora. De 30 a 45 é 1 hora. Vai fazendo, ó. Quantas horas de diferença para esse aqui, ó? 1, 2. 2 horas de diferença. Beleza. Sabe que daria para fazer de outro jeito? Daria, ó. Nossa, tem um jeito. Meu Deus, gente, tem um jeito moleza de fazer. É que ali eu expliquei como é que é na realidade, né? Mas tem um jeito moleza. O ponto D está no 35, né? O ponto A está no 65. Quantos graus eles têm de diferença? 30 graus, né? 30 graus são quantas horas? 1, 2. Quantas horas eles têm de diferença? Bem mais fácil, né? Mas aí tá explicadinho o porquê das coisas. Tá bom, então. Deixa eu ver qual mais que é para fazer. Agora é para fazer o 5, 18. Vamos tirar o 2 aqui, ó, e vamos meter o 8 aqui. 0,5, 18 é assim, ó. A Terra não recebe a mesma quantidade de radiação solar ao mesmo tempo, em toda a sua superfície. Por isso foi necessário estabelecer uma forma comum de marcar a hora local. Observe o mapa sobre a linha internacional da data, aqui, e com base nele, né, diga se é verdadeiro ou falso as proposições ali a seguir, né? Então vamos lá, tem 3 proposições só. Você está vendo o mapa ali. Você está vendo que o mapa ele está meio... Esse mapa ele está exatamente como eu sempre explico a linha internacional da data, né? Ele está assim, acaba o meridiano de 180 graus leste ali, né? E depois começa o mundo de novo, né? Só que daí é do outro lado. Então tá saindo ali da Sibéria para o Alasca. Então aqui, ó, quando acaba o mundo aqui no 180 graus, que aqui é a Sibéria, né? Que é ali na Rússia. Quando sai da Rússia e vem para cá, aí você cai onde? Na América, né? Cai no Alasca. Tanto é que os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia, pra você ter ideia. O Alasca ali é bem pertinho da Rússia. Então tá saindo da Sibéria para os Estados Unidos. Olha as alternativas. O primeiro parênteses. A linha internacional da data, que é essa linha pontilhada ali, ó, atravessa o Oceano Glacial Ártico. Atravessa o Oceano Glacial Ártico? Cadê a linha da data aqui? Tá aqui, ó. Sim. Lá em cima é o Oceano Glacial Ártico, né? Embaixo é o Oceano Glacial Antártico. Continuando. E o Oceano Pacífico? É o Oceano Pacífico aqui? Com certeza. Aonde que é o Atlântico? Entre o Brasil e a África, né? O Atlântico é lá no meridiano de Greenwich. Passando pelo Estreito de Bering. Passa pelo Estreito de Bering? Passa sim. Tá vendo aquele... Aqui, ó. Esse estreitinho aqui é o Estreito de Bering. Por ali que a sociedade humana começou, dizem, né? Saíram da Ásia e vieram em direção à América, porque ali era congelado há milhões de anos atrás, tá? Milhões não, né? Muitos anos atrás. Aí o que mais tem escrito ali? Passa pelo leste da península de Kamchatka. Aí você procura no mapa ali. Jesus Cristo, cadê o Kamchatka? Não achou o Kamchatka. Mas continua, né? Você pensa, vou continuar lendo. Em seguida, entre as ilhas de Aleutas. Aí você procura, o que tem de ilha de Aleutas? Ah, embaixo do mar de Bering está escrito Is, que é a mesma coisa que ilhas, né?
E daí, aleutianas, aleutas e aleutianas deve ser a mesma coisa, você pensa, né? Então, tá indo certo essa aqui. E passa por Samoa também, no Polo Sul. Aí procura Samoa. Ah, tá aqui. Tá aqui Samoa, tô vendo. Embaixo do Havaí, vai um pouquinho embaixo do Havaí, tá escrito Samoa. Então tá certo isso aí. Verdadeiro para ela. Segundo parênteses. Para iniciar a contagem de um novo dia, foi adotado o meridiano 180 graus. Sim. Que é o antimeridiano internacional. Porque qual que é o meridiano internacional? O de Greenwich, que é 0 graus. 0 graus fica na frente da Terra. Atrás da Terra, qual que é? A linha internacional da data, que é o 180 graus. O antimeridiano. Considerando a lide. Isso aí, tá certo? Então, essa aí tá certo também. Agora, o terceiro parênteses, o mais difícil. A linha pontilhada no mapa, aí você olha no mapa, né? Ah, tô vendo ela. Na direção oeste-leste. Então, gente, ele tá falando de direção. Ele não tá falando o que é oeste e o que é leste. Ele tá falando que tá atravessando na direção tal. Então, olha, ele tá dizendo assim, ó. Na direção oeste-leste implica a soma de um dia. Olha aqui, gente. Oeste e leste é assim, ó. Não importa que... Você sabe que a Sibéria, a Rússia, fica no leste da Terra. No lado oriental. Né? Ninguém está dizendo que não. Olha aqui, ó. 165 graus leste. 165 graus oeste. Mas ele não está dizendo... Ah, tá indo de oeste para leste. Ele está dizendo... Está lá na linha pontilhada. No mapa... E está dizendo que a direção é oeste e leste. Então, a direção que ele está indo é oeste para leste. E a gente já estudou que de oeste para leste, na linha internacional da mudança de data, diminui um dia. Então, aqui está escrito soma. Ó. Então, você tem que diminuir. Que nem eu fiz aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Lembra? Ó? 180 oeste, 180 leste. Aí, quando sai da Ásia para os Estados Unidos, diminui um dia. E lá tá escrito soma. Então essa tá falsa por causa disso. Beleza? Beleza aí. Agora eu lanço um desafio para vocês, gente. Eu queria que vocês fizessem o exercício da página 11, o 0522. Por aqui. Tá aqui. Desafio do mestre. Zero 0522. Desafio do mestre. Então eu quero que você faça esse exercício. Você sabe que você tem a resposta aqui, né? Isso aí é exercício resolvido. Só que como é que chega naquela resposta? Eu quero que você faça e comente embaixo do vídeo aí, ó. Consegui! Ou, puxa, não consegui. E aí os que não conseguirem, entre em contato comigo, né? Ou por aqui, ou por algum outro local, né? Ali é Instagram e Twitter. Que daí eu te mostro como é que chega naquele resultado. Beleza? Um abraço e até mais!